Capítulo 17 Condenados a caminhar. Logo depois da avalanche, Nando Parrado concentrou-se numa única ideia, que já vinha elaborando havia algum tempo: sair caminhando o quanto antes. Adolf Strout o apoiava, mas pediu um tempo para organizar a expedição. Primeiro eles buscaram os que estavam física e mentalmente mais capacitados para passar um número indeterminado de dias caminhando, escalando e dormindo ao relento. Tinham de ser não apenas muito fortes, mas também ter uma capacidade extraordinária para suportar a adversidade e o sofrimento. Em princípio, tirando os feridos graves, os 2 fraturados, Javier Metol e outros que não tinham nenhum treinamento físico, dos 19 sobreviventes, sobravam 8 potencialmente aptos para se tornar expedicionários. Desta lista, tinham de ser selecionados os 3 ou 4 melhores. A caminhada do 11º dia na montanha, com Serbino, Maspons e Turcati, acabou por descartar Gustavo, que voltou num estado de deterioração física e mental difícil de ser revertida. Numa Turcati quis ser um expedicionário até o fim, mesmo depois da avalanche, quando começou a se debilitar. Os outros 2 expedicionários finais foram assumindo seus papéis a partir de vivências pessoais. Roberto Canessa lançou mão de sua natural sagacidade. Sabia sim que era um dos candidatos, mas se havia alguém melhor do que ele, por que não deixar que se manifestasse? Por isso esperou até o final. Se algum outro tivesse mais condições, as chances seriam maiores para todos. Integrar aquela lista de condenados, como ele os imaginava, requeria determinadas condições físicas, psicológicas e espirituais que ele possuía, mas também uma ânsia de escapar da qual ele carecia, pois acreditava que várias outras possibilidades tinham de ser experimentadas antes de se empreender aquela expedição quase suicida. Mas quais? Isso não estava claro. Precisava aguçar as suas habilidades e forçar ao máximo a criatividade para que elas aparecessem. Pouco a pouco foram se exaurindo os sonhadores, os audaciosos que queriam escapar da montanha por meio de uma fantasia. Foi então que ele se perguntou: dentro desse grupo, quem eu escolheria? Escolheria a mim mesmo? Eu estou em forma, sou jogador de rugby, não fumo. Quando acossado, não deixo que o desespero me aflija, mas gero ideias. E quando estabeleço uma meta, sou capaz de superar o temor e o sofrimento. Porém, é uma loucura, é um suicídio. A única coisa que conseguiremos será deslizar montanha abaixo. Por isso, desde então, quando partia em expedições, ele não conseguia deixar de pensar naquela saudação dos gladiadores romanos, que tinha aprendido nas aulas de história do colégio. Ave César, os que vão morrer te saúdam. Nando, por sua vez, sentia de forma cada vez mais intensa uma imperiosa necessidade de sair da fuselagem para reencontrar seu pai. Vivia isso como uma fuga. Sabia com clareza que se pensasse em tudo o que tinha perdido, a mãe, a irmã, os amigos, não conseguiria fazer nada. Decidiu então se resguardar e se tornar um animal encurralado que quer escapar. Tintim Vicentim abordava a questão de forma diferente. Ele era quem representava, de modo mais fidedigno, a organização vertical de um time de rugby tradicional. Estava claro para ele que o desconcerto e a incerteza eram tão grandes que seu principal papel seria a ação, aproveitando o seu excepcional preparo físico como pilar da primeira divisão do Old Christians, sem nunca questionar a estratégia elaborada pelos primos. Realmente, se eles pedissem para fazer o impossível, ele faria, simplesmente porque o grupo assim requisitava. Além disso, Vicentim já tinha feito caminhadas antes e se sentia confortável nesse tipo de deslocamento. Tinha encontrado o papel em que se sentia mais útil para todos. Em 5 de novembro, 7 dias depois da avalanche, Roy Riley, Tintim Vicentim e Carlitos Pais saíram para uma caminhada experimental em direção ao Vale do Leste. A descida pela encosta foi suave, mas a cilada estava reservada para a volta, quando foram atingidos por uma tormenta de vento branco. Essa caminhada experimental foi semelhante à de 24 de outubro, de Gustavo, Numa e Daniel Maspons, e teve um quê de inconsciência ao não considerar as imponderabilidades apresentadas pela geleira. Como nenhum de seus integrantes participara daquela primeira tentativa, eles caíram na mesma armadilha, as fantasmagórias do nevoeiro e as distâncias enganosas na neve. Caminhavam para o vale e viam surgir, aqui e ali, pedaços de chapas amassadas, peças de metal, roupas, objetos que tinham voado das malas. Atraídos por esses achados,
foram se afastando sem perceber. O tempo passou depressa e, de repente, quando o sol estava bem alto no céu, a neve começou a ficar mais macia. A partir desse instante, perceberam que haviam se distanciado do avião mais do que o aconselhava e que o tinham perdido de vista. Vicentim encontrou um tanque de aço inoxidável, muito comprido e leve, que tinha se soltado do avião e podia servir para guardar água, razão pela qual decidiu levá-lo. Quando quiseram voltar e começaram a subir a ladeira, que tão facilmente haviam descido, surgiram as dificuldades. Se no início a subida exigia muito esforço, tornou-se quase impossível quando eles ficavam enterrados na neve até os joelhos. Assustaram-se e procuravam se acalmar com palavras, mas Roy viu pânico nos olhos de Carlitos, e este viu o mesmo nos olhos do outro. O único a manter a serenidade foi Tintim, que dizia: "Não vão se afogar num copo de água." Quando começou a se enterrar e a lutar contra o vento, Carlitos foi acometido pelo pavor. Pôs-se a chorar e quis se entregar à morte. Pediu aos companheiros que o deixassem ali na neve e que tentassem salvar a si mesmos. Mas Roy e Vicentim o ajudaram e o obrigaram a continuar de pé, a não cair. Roberto Canessa ficou assustado quando os viu voltando da caminhada. Roy e Carlitos chegaram num estado desastroso. Tintim chegou mancando, com o coração saindo pela boca, porém inteiro. Roberto logo raciocinou que faltara preparo físico a Carlitos e que Roy se encontrava desestabilizado emocionalmente, muito afetado pela morte de seus melhores amigos. Na verdade, os dois se auto-excluíram do grupo de expedicionários sem que ninguém dissesse nada. Roberto então foi falar com Vicentim. "Não é impossível. Está complicado, mas é possível", ele respondeu. Vicentim seria um dos 3 expedicionários que fizeram caminhadas até o final. Nando, que também observou com atenção o dramático retorno, sentou-se ao lado de Roberto. Depois de um momento de silêncio, disse o que Roberto já esperava. "Você vem comigo?" Canessa ficou olhando para ele. Nando então acrescentou em voz baixa: "Nós combinamos bem. Você interpreta os mapas, eu sou míope, mas a sua vista é perfeita e você tem ideias criativas. Nós vamos trabalhar bem." O restante foi sendo descartado por diversos motivos. Daniel Fernandes, com um senso de humor aparentemente indestrutível, não mostrava um bom estado físico e nem estava preparado. Adolfo, que estava preparado e já havia participado de uma caminhada, foi descartado por uma impossibilidade física. Embora todos sofressem de uma constipação crônica, ele foi um dos últimos a superá-la, quase um mês depois do acidente. Em suas tentativas desesperadas, pois tinha medo de se intoxicar, conseguiu evacuar à custa de um pedaço de intestino expelido junto com sangue, o que o obrigou a permanecer parado por alguns dias. Apesar disso, ele se ofereceu para ir no lugar de Roberto, quando este prorrogava a saída, mas ao final preferiu se manter o grupo inicial. Em meio àquela miséria, os expedicionários gozavam de alguns privilégios. Não ficavam encarregados de cortar a comida nem da limpeza do avião, nem de derreter gelo, e podiam comer tudo o que desejassem e dormir onde quisessem. Precisavam se preservar, treinar, se preparar. Pouco antes de partir para o Vale do Leste, Vicentim disse a Metol: "Vou precisar desse par de botas." Javier não titubeou. Tirou as botas e as entregou. Nem sequer perguntou por que aquelas botas seriam melhores que as de algum outro. A mesma coisa aconteceu com o melhor casaco e com o melhor pullover. "Tome, estão aqui." A expedição final e suas vicissitudes passaram a ocupar a imaginação de todos. Eles contavam os dias que faltavam para a saída, os dias que ficariam sozinhos, o que poderia acontecer se os 3 morressem na tentativa. Na quarta-feira, 15 de novembro, o grupo partiu para baixo, na direção leste. Como costumava repetir Pedro Algorta, que era quem melhor conhecia as montanhas chilenas, eles iriam atrás dos cursos de água, pensando em fazer um desvio pela montanha para virar no sentido oeste, até o Estreito Chile. Ali poderiam encontrar civilização muito mais rapidamente do que do lado argentino, cujos desertos existentes ao pé da cordilheira todos haviam visto do alto, a bordo do Fairchild, no dia do acidente. "Ave César, nós os que vamos caminhar te saudamos", pensou Roberto.